Dependendo da fase em que a criança está, a gente precisa adaptar essa condição da cadeirinha à fase que ela está, né? Vou chamar aqui para ajudar a gente nessa empreitada, digamos assim, porque nem sempre é fácil a escolha da cadeirinha. A Viviane Paulucci, que é consultora de gestante. Seja bem-vinda. Olha, tá aí uma ajuda muito legal que a Viviane... Deixa eu passar para cá. Pode vir para cá também, Lia, por favor. Uma ajuda muito interessante que as mães precisam receber no momento de fazer o seu enxoval, porque é um item obrigatório que tem que estar no enxoval. Primeiramente, o bebê conforto, não é isso? E como é que a gente escolhe o bebê conforto? É de acordo com o peso do bebê, de acordo com a etapa, a fase que ele está, ou a praticidade que a gente quer no nosso dia a dia? Que dica que você pode dar nesse sentido? Então, assim, nós temos hoje 3 grupos, né? Então, é o grupo primeiro, né? Que logo que o bebê sai da maternidade, já tem que ter esse bebê conforto. Tá. Então, eu vou levar no colo em casa. Não. Já vai para a maternidade com o bebê conforto, que é a primeira cadeirinha da criança. Sabe que muitas vezes acontece dos pais esquecerem de instalar, né? Isso é muito comum, mas não saia da maternidade sem isso. Eu falo porque aconteceu comigo na minha primeira gestação, a cadeirinha estava no carro, é claro, mas como muitos brasileiros, a gente não leu o manual. Estava lá no carro. A gente não tinha ideia de como instalava. Sabe quem que ajudou? O moço da frente, o segurança da maternidade, que está mais do que acostumado com isso. Então a gente não saiu com o bebê desprotegido. Então se acontecer de repente de o bebê sem dar um sinal, de repente vai nascer, você precisou sair correndo, não saia da maternidade sem ele estar protegido, né? Então, para este momento, nós temos duas possibilidades. Uma é o bebê conforto, que é a primeira cadeirinha, e ela dura até 13 quilos. Tá. Né? Então, assim, sempre considerar, nunca pela idade. Porque às vezes uma criança de 3 anos não tem a idade... né? Tem um menino de 6 anos que é grande, não tem sempre o peso adequado. Tá. Então é sempre peso e altura. Certo. Tá? Então a primeira cadeirinha é Isso essa. pode acontecer, às vezes a criança atingir 1 ano, a mãe já acha que deve mudar para cadeira maior, né? E não é. E aí, eu acho que até a Lia pode dizer pra gente também, se eu não estou usando a cadeira adequada, eu posso aumentar o risco durante um acidente dessa criança se machucar, né? Você coloca uma criança muito pequena, por exemplo, naquela cadeira, na outra. Pode, assim, é sempre importante você verificar o peso e o tamanho dessa criança e o equipamento adequado, né? E a correta instalação desse equipamento no carro. E isso sempre no banco de trás? Sempre no banco de trás. A partir de que idade que a gente pode levar uma criança no banco de A trás? legislação permite, né, o transporte de crianças a partir de 1 ano de idade, a partir de 10 anos. 10 anos. 10 anos. É aí que não precisa mais usar nem booster, nada. Vai depender da criança, Tá. viu, Regiane? Porque o cinto de segurança de 3 pontos, que é aquele que a gente usa, né, que todo mundo tem que usar, inclusive no banco de trás, ele foi projetado para pessoas a partir de 1,45 m. Então, se a criança não atinge 1,45 m, ela precisa usar o booster, que é esse assinto de elevação, para subir. É como se fosse um banquinho que sobe um pouquinho e coloca o cinto de segurança para passar corretamente. Para colocar a criança numa altura ideal, né? Então, como você falou, independente da idade, é interessante ficar atento ao peso e altura da criança. A gente vai demonstrar aqui um pouco. Vamos mostrar então? Com o bebê conforto, Isso. qual a posição correta de colocar Então, no atrás do carro? Isso. Então, no primeiro momento, sempre virado pro fundo do carro. A criança vai ficar olhando para cá. de trás. Exatamente. Tá. Tá? Então, sempre essa posição. Aí a gente vai montar ele aqui para as pessoas entenderem um pouquinho como que funciona. Você recomenda que os pais comprem este bebê conforto que tem uma base, que se solta por ser mais prático? É assim, no mercado existem muitos produtos, muitas variedades. Então, o que a gente precisa considerar? Segurança em primeiro lugar sempre. Tá. Então, assim, a gente sempre fica na dúvida qual é o ideal, qual é o correto. O ideal é básico, precisa ter o selo de metro. Tá. Então, as cadeirinhas que são aprovadas, né, ela tem um selo que fica aqui, fica em algum lugar. Geralmente num lugar bem visível, como aqui, por exemplo, né? Então, assim, tendo o selo do Inmetro, essa cadeirinha está apta a Testada e aprovada. testada e aprovada. Então, o selo, ele faz aquele trabalho pra gente de estou segura com este produto, ponto. Então, isso todas têm que ter. Tá. Aí, depois, no mercado, existem as variedades de produtos, soluções, alguns itens a mais ou a menos. Mas, considerando que tendo o selo ela está seguro, o restante das possibilidades pode ser uma opção pessoal e de acordo com a sua realidade. Então, você tem que analisar o carro que você tem, né? E, vamos supor, tem alguns carros, alguns modelos de carro, que no banco do meio, você tem o cinto de 2 pontos ou de 3 pontos. Tá. O de 3 pontos é sempre aquele que vem daqui de cima para baixo. E o de 2 pontos é aquele que só atinge aqui a área da cintura. Tá. Então, imagine que só a área da cintura, essa criança não está segura e a cadeirinha muito menos. Então, assim, o que acontece? Então, para pôr essa... Então é interessante colocar nas extremidades.
quando o assento do meio for de 2 pontos. Tá. Então, assim, se você perguntar assim, qual é o lugar tem mais seguro meio no de carro? três já, né? O lugar mais seguro é o meio. Tá. Desde que o cinto seja de 3 pontos. Ah, boa. Se Tá. o cinto no meio for de 2 pontos, o lugar mais seguro são as laterais. São as laterais, Tá tá? bom? Então, Boa dica, gente. É uma pergunta que eu ia fazer sim, porque eu já tinha ouvido falar que o lugar do meio é o mais seguro do carro. Mas normalmente a gente coloca, até por uma facilidade na hora de colocar e tirar a criança do carro, a gente procura colocar nas extremidades, né? Isso. E aí o que acontece? Então, nós temos o modelo Bebê Conforto, falando sobre ele. Nós temos os com base e os sem base. Tem o seu uso médico, qualquer um pode. Tá. Então, quais são as facilidades de um, né? Enfim. Então, voltando a falar, depende das suas condições, da sua cultura, necessidade, uma série de fatores. Então, com a base, você vai instalar a base no carro, passar o cinto nos lugares devidos e você tem a mobilidade de pôr e tirar o bebê conforto com mais facilidade. Sem precisar ficar tirando o cinto tirando toda hora. cinto. E aí você tem um bebê conforto que vai aonde você, né? Aham. E a praticidade do bebê conforto é essa, é você pegar e não tirar a criança do carro, do equipamento. Então tem que optar, a pessoa que optar pelo modelo que não tem a base, tem que saber que cada momento de tirar o bebê conforto, de repente o bebê dormiu, você não quer acordá-lo, você vai ter que tirar o cinto de segurança. E adaptar conforme o modelo da cadeirinha, Tá. né? E isso Então, é meio complicado, eu acho, né? Eu particularmente considero esses modelos mais práticos, porque a gente precisa deixar o cinto de segurança bem preso no carro. preso. Cada vez que você vai fazer isso, você vai ter essa mão de obra. outra dúvida, bem preso, o que é bem preso? É a distância de um dedo nosso do cinto pro corpo do bebê. Então assim, muito largo, perigoso, não segura, e muito preso, machuca, causa desconforto, e a criança não gosta da cadeirinha. Por que ela não gosta? Às vezes fica apertada. Então assim, a gente tem que considerar várias coisas para poder dar segurança e conforto, E né? o cinto que a gente coloca no bebê, qual Tá. é a melhor posição para colocar, a tensão adequada para não deixar ele apertado do lado demais? Então, sempre a distância de um dedinho do corpo do bebê. Tá vendo isso aqui, ó? Ele tá firme, né? Tá aqui a minha meta. Ela emprestou essa pequenininha aqui, nosso bebezinho, ela e aqui. Ela fez a gentileza de emprestar aqui a bonequinha dela. Então, assim, pra gente visualizar como fica o bebê dentro da cadeirinha. Tá. Né? Então, assim... Você pode fazer um ajuste. o ajuste aqui, né? Cada um Tá. aqui, mas enfim, você aperta aqui, então você, enfim, solta ou prende mais. Legal. Aí tem a questão dessa parte de dentro, que é o adaptador da cadeirinha. Então isso para o recém-nascido, ele dá um conforto maior, tá? Normalmente aqui dentro, nesse cinto de segurança que vai direto na criança, nós temos também algumas regulagens aqui atrás da altura do bebê, tá. de acordo com o crescimento dele. Isso também tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Na medida que a criança vai crescendo, você tem aqui, ó, tá vendo? Aí vai subindo. Esse bebê aqui é um recém-nascido, então a gente usa aqui no primeiro estágio. Tá certo. Agora, vamos passar aqui para as cadeiras maiores? Tá. Você já terminou de explicar essa? Isso. Vem Então é pra a cá. mobilidade e tudo mais. Vem comigo que eu quero mostrar aqui essas outras cadeiras que são para outras fases das crianças. Então, a partir de 13 quilos, a gente precisa tirar o bebê dali e colocar nessas cadeiras aqui. Isso. Né? Aí a gente... Como é que a gente escolhe a cadeira ideal para o nosso filho? Então lembra que a gente falou dos grupos, né? Então aqui lá é o primeiro grupo, um dos modelos do primeiro grupo. Aí nós temos um segundo modelo ainda do primeiro grupo, que é essa cadeirinha do meio, que ela vai desde o recém-nascido, vamos por ela lá? A gente... Vamos. Que ela vai desde o recém-nascido também, pode por aqui, ó. Então lembra que tem que ficar sempre o bebê recém-nascido virado para o final do carro, né? No caso do recém-nascido. No caso do recém-nascido. Essa ela é reversível. Então esse é o modelo reversível. Que tanto você pode usar virado para lá como para cá. Ela tem alguns ajustes de recline, então faz com que também a criança fique mais acomodada. E aqui tem esse suporte para deixar o bebê mais acolhido, mais confortável e mais seguro também. Uma dúvida que é gerada muitas vezes, a cadeira ela tem que ficar completamente imóvel no carro? Tem. Se ela ficar jogando um pouquinho, ela já não está tão segura, Liana? Ela pode mexer 1 centímetro. Ela tem que estar bem fixa, mas você pode mexer 1 centímetro. 1 centímetro. Isso. Se ela estiver dançando um pouquinho no banco, já não está mais segura da forma como A medida é sempre olhar de frente para a cadeira e fazer esse chacoalhado. Tá. E mexer 1 centímetro, mas ela tem que estar presa e fazer uma mexida, que é um movimento normal da cadeira. Certo. E vamos supor que aconteceu um acidente, infelizmente, o carro em que essa cadeira e a criança estavam, independente da criança estar ou não, se envolveu num acidente. Essa cadeira precisa ser substituída na sequência. Ela precisa ser descartada. Tá. Destruída, né? Não pode ser usada novamente Certo. para
transporte de criança no carro. Tá, então a partir do momento que ela sofre um acidente, como um capacete que cai no chão, um motoqueiro se envolve no Até acidente, os tem que nossos jogar cintos fora. de segurança também precisam ser trocados no caso de acidente. Tá certo. Agora, número de crianças que podem ser transportadas de uma vez só no veículo, é o número de cadeiras que eu consigo colocar? Vai depender do peso e tamanho dessas crianças, né? Dos lugares que você tem no carro, em geral são 3 lugares. Lembrando que esse assento no meio é um lugar, assim, sempre que a gente não sabe, porque ele, em geral, tem cinto de 2 pontos. Mas quando excede o número de crianças no carro, se você tem 4 crianças para transportar, você pode, pela legislação, transportar uma criança a mais pesada e a mais alta. E se eu tiver 4 gêmeos, como é que faz? Aí tem que comprar um carro grande, um ônibus, uma van. Exatamente. Porque realmente a legislação não permite, né? Porque o lugar mais seguro para transportar é no banco de trás, sempre. Tá, que é o que a lei diz, inclusive, certo. Agora, no caso de isso para carros particulares, no caso de transporte público, táxis, essa obrigação já não acontece? Infelizmente, a legislação só fala de carros particulares. Eu não vejo o menor sentido não precisar de cadeirinha em táxi, para falar a verdade para você. Não precisa, não é que não precisa. A legislação abriu uma brecha, vamos chamar de brecha. Mas cabe a gente ter a responsabilidade de vou pegar um táxi, eu levo a minha cadeirinha. Vou fazer uma viagem, eu levo a minha cadeirinha. Eu não vou alugar um carro na cidade X, eu levo a minha cadeirinha. Porque assim, segura, ela só vai estar na cadeirinha. Então não é porque existe uma brecha na lei que a gente vai, então pode. Não pode. Eu vou tomar multa. Não é. Ela tem toda a razão e a Criança Segura vem trabalhando para que a legislação seja modificada e que inclua esses outros veículos também. Porque os táxis podem, de repente, argumentar, né, os taxistas, mas onde é que a gente vai levar? Tem que levar vários modelos no porta-malas, se eu levo tudo isso, eu não consigo um modelo que você, então, aí tem os modelos que você tem o maior, ela acompanha o crescimento da criança. Então, por isso que às vezes é fazer a conta, qual é o custo-benefício do produto. Às vezes esse produto aqui, por exemplo, ele custa mais. Mas ele vai desde o primeiro momento, desde o recém-nascido, até às vezes 5 anos, até 30, tem algumas cadeirinhas no mercado que vão até 36 quilos. Uma criança de 6, 7 anos ainda usa. Eu tenho um filho de 6 anos que usa essa aqui, usou desde bebezinho até agora. Então, às vezes, vale mais a pena você ter um produto que você usa num longo prazo do que no primeiro momento. Gastei muito no enxoval, não dá pra ter uma dessa, compra aquela e quando tiver um pouquinho melhor, compra uma mais. Tá certo. Obrigada pelas informações, meninas. Foi ótimo realmente saber não só que esses números estão reduzindo, que as crianças estão mais seguras, mas também as dicas no momento de comprar, porque realmente quando a gente vai numa loja e encontra aquele cardápio gigante de cadeirinhas e bebês conforto, a gente fica meio perdido. Então, obrigada pelas informações que vocês passaram aqui. Vou deixar aqui o site da ONG Criança Segura, www.criançasegura.org.br. Lia Gonzalez, obrigada pela sua participação, viu? Te espero numa próxima oportunidade, tá? E também a Viviane Paulucci, que é consultora de gestantes, precisando aí de uma assessoria, pode fazer contato através do www.babyplanners, você vai escrever baby com Y e planners com 2 N's.com.br. Obrigada, até uma próxima. A gente agradece a presença e o carinho também. Oi, tem um banquinho aqui, ó.